Há um ponto na vida de todo homem em que ele percebe uma verdade incômoda. Quanto mais ele corre atrás, mais tudo se afasta. A mulher, as oportunidades, o respeito. É como se o mundo fugisse de quem demonstra necessidade. Mas quando ele finalmente para, tudo começa a voltar. É quase mágico, mas não é magia. É energia. Quando você deixa de buscar e começa a se dominar, as coisas naturalmente se alinham. O amor que antes escapava, agora o procura. A mulher que antes ignorava, agora observa. E o que antes parecia impossível, agora acontece com naturalidade. Esse é o ponto de virada que separa o homem comum do homem estoico. O momento em que ele entende que o poder não está em conquistar o outro, mas em conquistar a si mesmo. Durante boa parte da vida, você é ensinado a acreditar que o amor é uma corrida, que precisa insistir, provar, demonstrar. Mas ninguém te ensina o valor de ficar em silêncio. Ninguém te fala que o respeito não nasce da insistência, e sim da ausência. Que o desejo não cresce na presença constante, mas na distância controlada. E é por isso que tantos homens se perdem. Eles confundem esforço com valor e acabam trocando dignidade por aprovação. Mas quando o homem desperta, ele percebe: tudo o que é forçado morre, e tudo o que é calmo floresce. O estoicismo ensina que o domínio começa quando você entende o que está e o que não está sob o seu controle. Você não pode controlar o que ela sente. Não pode controlar o que ela faz, o que pensa ou o momento em que vai voltar, mas pode controlar o seu foco, sua reação e sua energia. E quando você aprende a direcionar isso, tudo muda. Porque o mundo respeita o homem que se respeita. E o silêncio de quem está em paz vale mais do que 1000 palavras de quem implora a atenção. Ela sente quando você está calmo. Sente quando você parou de tentar provar. Sente quando a sua presença deixa de ser um pedido e passa a ser uma escolha. E é aí que o jogo muda. Não porque você fez algo, mas porque você deixou de fazer. O homem que aprende a dominar o próprio impulso de buscar se torna magnético. Sua ausência não soa como desprezo, soa como poder. Sua calma não é frieza, é estabilidade. E estabilidade é o que mais atrai, mesmo quando o outro não entende o porquê. A mente humana é atraída por quem é completo. E um homem que não busca aprovação já é inteiro por natureza. Você já percebeu como, quando está desesperado, tudo parece dar errado? Mas quando decide seguir sua vida, as coisas fluem? Não é coincidência, é equilíbrio energético. O homem que busca transmite necessidade. O homem que se foca transmite confiança. E a confiança é o idioma da atração. Quando você finalmente entende que não precisa correr atrás, algo muda dentro de você. Você para de agir por medo e começa a agir por presença. E quando essa presença se fortalece, o mundo começa a responder. Inclusive ela. Esse vídeo não é sobre manipulação, é sobre domínio. Não é sobre vencer alguém, mas sobre vencer a si mesmo. Porque quando você aprende a se dominar, o universo conspira a seu favor. Você não precisa provar nada, não precisa se explicar, não precisa correr. Você apenas vive com propósito, com clareza, com calma. E é exatamente nesse ponto que ela começa a correr atrás. Não porque você a convenceu, mas porque você se tornou impossível de ignorar. Hoje você vai entender o princípio mais poderoso do estoicismo moderno. Que o verdadeiro poder não está em ter todas as respostas, mas em não se perder nas perguntas. Você vai aprender a transformar o silêncio em presença, a ausência em força e a calma em respeito. E quando isso acontecer, vai perceber que o segredo nunca foi sobre conquistá-la, sempre foi sobre conquistar a si mesmo. Comente a palavra poder. Se você entendeu que o verdadeiro domínio começa quando você para de correr atrás e passa a caminhar com propósito. Desde cedo, o homem é ensinado a acreditar que precisa lutar por amor, que se ele se esforçar o suficiente, insistir o bastante,
e demonstrar com intensidade, ele será valorizado. Mas essa é uma das maiores ilusões da vida moderna. A ideia de que o amor é conquistado por insistência. O homem que vive tentando provar seu valor não percebe que quanto mais tenta, mais se afasta do respeito. Porque o que nasce da necessidade morre na ausência de controle. E nenhuma mulher respeita o homem que demonstra desespero. A insistência é uma forma disfarçada de medo. É o medo de perder, de ser esquecido, de não ser suficiente. E quando o homem age com medo, sua energia muda. Ele começa a buscar não por amor, mas por validação. E toda vez que você busca validação, entrega o seu poder. Ela sente isso. Ela sente quando o seu olhar é um pedido, quando sua mensagem é uma súplica, quando sua presença é uma tentativa. E quanto mais ela sente essa necessidade, mais perde o interesse. Porque o desejo morre quando o equilíbrio é quebrado. A ilusão da conquista é achar que amor se ganha com esforço. Mas o amor não é uma transação. É um reflexo. Você não conquista o outro. Você se torna digno de ser escolhido. E essa dignidade vem do controle, da calma e da autenticidade. O homem que tenta convencer alguém de que merece amor já perdeu o respeito antes mesmo de começar. Porque ninguém é atraído por quem pede. Somos atraídos por quem tem. E o que o homem verdadeiramente poderoso tem não é dinheiro, nem aparência, nem status. É presença, é a sensação de que ele está no comando de si mesmo, mesmo quando o mundo tenta tirá-lo do eixo. O erro da insistência é acreditar que intensidade gera conexão. Na verdade, é o oposto. Quanto mais você demonstra necessidade, mais o outro sente que pode controlar a situação. E o ser humano não respeita o que pode controlar. Respeitamos o que é firme, o que é sólido, o que não se dobra facilmente. Por isso, o homem que se mantém em silêncio diante da rejeição é mais admirado do que aquele que implora por atenção. O silêncio do forte ecoa mais alto do que os gritos do fraco. O estoicismo ensina que não devemos desperdiçar energia com o que está fora do nosso controle. E o coração de outra pessoa está completamente fora dele. Você pode ser o melhor homem do mundo, mas se a mente dela estiver em outro lugar, nada mudará. E o homem sábio entende isso. Ele não se desgasta tentando provar o que o tempo mostrará naturalmente. Ele se recolhe, trabalha, cresce e deixa que o próprio valor fale por ele. A insistência tenta convencer. A presença convence sozinha. Pense em quantas vezes você tentou insistir, explicar, demonstrar e, no fim, só se sentiu mais vazio. A insistência é um veneno lento. Ela dá a ilusão de movimento, mas na verdade te afasta de si mesmo. Cada tentativa é uma ferida no seu orgulho, uma entrega do seu poder. Mas o momento em que você decide parar, o mundo muda de lugar. De repente, o foco volta para você. Você começa a perceber o quanto estava desperdiçando energia tentando segurar algo que nunca foi seu para controlar. E a calma começa a ocupar o lugar da ansiedade. O homem estoico entende que a ausência é mais poderosa do que a insistência. Porque a ausência comunica domínio. Ela diz, eu sei o meu valor, eu não preciso implorar. E essa energia é irresistível. Não porque é arrogante, mas porque é rara. Poucos homens têm coragem de não reagir. Poucos têm a disciplina de esperar em silêncio. Mas aqueles que têm, esses se tornam lendas. Porque a mulher que sente essa energia começa a enxergar o homem de outra forma. Ela entende que ele não é comum. E o que é raro, o mundo persegue. A ilusão da conquista termina quando você entende que não precisa provar nada. Você não está em uma corrida, está em um processo. O homem que persegue está dizendo que o outro é o prêmio. Mas o homem que se desenvolve entende que o prêmio é ele mesmo. E quando ele alcança esse nível de consciência, a energia muda. Ele não busca, ele atrai. Não insiste, ele espera.
E no momento em que você parar de correr atrás, ela vai começar a olhar para trás. Porque no fundo, o que toda mulher quer não é quem corre, mas quem permanece no próprio eixo. O homem que entende isso não perde tempo tentando conquistar. Ele usa o tempo para crescer. E é exatamente isso que faz o mundo correr na direção dele. A energia de um homem fala antes das palavras. Ela é o primeiro sinal que o mundo percebe e o último que o tempo apaga. E é por isso que um homem desequilibrado afasta tudo o que quer aproximar. Não é o que ele diz, é o que ele transmite. Quando sua mente está agitada, quando seu coração está em guerra, essa energia escapa e as pessoas sentem, principalmente as mulheres. Elas são naturalmente sensíveis à vibração de um homem. Sabem quando ele está centrado e quando está carente. E nada destrói mais a atração do que a energia da carência. A energia masculina equilibrada é calma, firme e silenciosa. Ela não busca provar, ela apenas é. É a energia do homem que não se desespera, que não tenta forçar nada, que entende que tudo tem seu tempo. Quando um homem alcança esse estado, o respeito surge naturalmente. As pessoas confiam nele sem saber o porquê. Ele fala pouco, mas cada palavra tem peso. Ele age pouco, mas cada ação tem propósito. E é exatamente isso que o diferencia. O homem equilibrado não busca aprovação, ele inspira confiança. O desequilíbrio, por outro lado, nasce da mente dominada pelas emoções. É o homem que precisa de respostas imediatas, que perde o controle diante da incerteza, que tenta se afirmar a todo custo. Esse homem exala urgência, e urgência é o oposto de poder. O poder é calmo, o poder não corre, o poder espera. E quando o homem aprende a esperar, ele percebe que as coisas começam a vir até ele naturalmente. Porque o equilíbrio cria magnetismo. E o magnetismo é o que separa o homem comum do homem admirado. O estoicismo ensina que nada externo deve abalar a serenidade interna. Você não pode controlar os ventos, mas pode ajustar as velas. E é exatamente isso que a energia masculina faz. Ela se adapta sem se perder. Um homem que entende isso não se desespera quando alguém se afasta. Ele não tenta forçar presença, não busca atenção, não muda quem é por medo de perder. Ele simplesmente permanece. E essa constância é o que o torna tão raro. Enquanto a maioria se perde nas emoções, ele se mantém no centro da tempestade. Ele é o porto seguro, e é isso que o torna irresistível. Mas manter essa energia exige disciplina, exige saber quando falar e, principalmente, quando calar. Exige resistir à vontade de se justificar, de correr atrás, de provar algo. O homem que domina sua energia aprende que o silêncio é uma resposta completa. Ele sabe que o tempo revela o que a ansiedade tenta forçar. E enquanto os outros gastam energia tentando ser ouvidos, ele conserva a própria força. Esse autocontrole é o que o faz crescer em poder, porque o mundo se curva diante de quem se domina. Equilíbrio não significa ausência de emoção, mas domínio sobre ela. O homem equilibrado sente tudo, mas não se deixa comandar. Ele pode amar profundamente, mas não se torna refém do amor. Pode desejar intensamente, mas não se perde no desejo. Ele vive com intensidade, mas com consciência. E essa consciência é o que o torna perigoso, porque um homem consciente não reage, ele escolhe. E quem escolhe, comanda. A energia masculina equilibrada é como uma chama controlada. Aquece, mas não queima. Ilumina, mas não cega. Ela é poderosa porque é estável. E estabilidade é o que o mundo mais respeita. As pessoas se aproximam de quem transmite segurança. E segurança não é ausência de medo, é controle sobre ele. É olhar o caos e continuar sereno. É sentir a dor e continuar de pé. É amar e ainda assim saber se retirar quando é o certo. Esse tipo de energia é rara e tudo o que é raro é desejado.
Quando o homem entende isso, ele muda. Sua postura muda, sua fala muda, seu olhar muda. Ele começa a caminhar com mais firmeza, porque sabe quem é. E a mulher percebe isso. Ela sente que não está diante de um garoto que busca, mas de um homem que escolhe. E é aí que o respeito nasce, porque o respeito não é conquistado por insistência, mas por energia. E a energia equilibrada é o maior sinal de maturidade que um homem pode transmitir. A força de um homem não está em ser explosivo, mas em ser constante, em não permitir que nada externo o desequilibre, em manter o mesmo olhar calmo, mesmo quando tudo parece fugir do controle. Quando você chega nesse ponto, não precisa mais correr atrás de nada, porque tudo o que tem valor começa a correr atrás de você. O desejo é natural, o controle é escolha. E é exatamente aí que a maioria dos homens falha, confundindo o que sente com o que deve fazer. Desejar não é o problema. O problema é se tornar escravo do desejo. O homem que não domina seus impulsos acaba perdendo o respeito, o foco e a essência. Porque quando o desejo governa, a razão se cala. E o estoicismo ensina justamente o contrário. O homem sábio sente tudo, mas age apenas quando é necessário. O desejo é o fogo que move, mas também o fogo que destrói. Ele pode te impulsionar ou te consumir. O homem que não tem controle queima rápido, vive de intensidades, de emoções explosivas, de decisões impulsivas. Mas o homem que domina o próprio desejo é como o ferro moldado pelo calor, forte, sólido e inquebrável. O segredo não é apagar o fogo, é aprender a controlá-lo. O desejo deve ser o servo, nunca o mestre. Porque quando o desejo está no comando, você se torna previsível. E previsibilidade é o fim da atração. Pensem como a maioria dos homens reage diante de uma mulher que desperta desejo. Eles se perdem, agem por impulso, dizem o que não deveriam, insistem mais do que precisam. Eles confundem interesse com urgência. Mas o homem que domina o próprio desejo observa antes de agir. Ele sente, mas não demonstra desespero. Ele quer, mas não precisa. E essa diferença é o que o torna irresistível. A mulher percebe quando o homem está no controle. E é isso que desperta o respeito dela. Porque o verdadeiro poder não está em reprimir o que você sente, mas em escolher o que vale a pena sentir. O homem que vive dominado pelo desejo vive em constante instabilidade. Um olhar o desestabiliza, uma rejeição o destrói. Uma resposta fria o faz perder o foco. Mas o homem que domina o desejo é imperturbável. Ele sabe que o desejo é um visitante, não um dono. Ele sente, mas não se curva. E essa postura cria uma energia magnética, porque o controle é raro. O mundo está cheio de homens que correm atrás, mas vazio de homens que sabem esperar. E o que é raro, o que é difícil de encontrar, é o que o mundo passa a valorizar. O estoicismo ensina que o domínio de si é a mais alta forma de liberdade. E a liberdade começa quando você aprende a controlar o que sente sem negar o que sente. Você pode desejar uma mulher, admirar sua beleza, querer sua presença, mas sem se perder no processo. O homem que precisa da presença dela para se sentir vivo já morreu por dentro. Mas o homem que encontra prazer em se controlar está vivo de verdade, porque ele não busca fora o que já construiu dentro. E essa paz interna o torna mais atraente do que qualquer palavra, roupa ou status. Quando você domina o desejo, sua energia muda completamente. Você deixa de agir com ansiedade e passa a agir com intenção. O olhar se torna mais firme, a fala mais calma, a postura mais estável. Você não tenta mais conquistar, você apenas está presente. E essa presença é poderosa, porque comunica algo que o mundo moderno esqueceu: autossuficiência. O homem que não precisa de nada é o homem que tudo atrai. E esse tipo de energia é inconfundível.
As pessoas sentem quando estão diante de alguém que poderia querer, mas não precisa. E é essa calma, essa segurança, esse domínio que desperta o verdadeiro interesse. O desejo é o teste do controle. Ele vai te provocar, vai te desafiar, vai tentar te tirar do centro. Mas cada vez que você o observa e escolhe não agir, você se fortalece, você se prova digno de respeito, você mostra ao universo que é dono de si. E quando chega nesse ponto, o jogo muda. A mulher que antes te testava começa a te admirar, porque ela percebe que não tem poder sobre você. E nada é mais atraente do que o homem que não pode ser manipulado. O homem que domina o desejo se torna escasso. E tudo o que é escasso se torna valioso. A mulher que antes tinha certeza de que te controlava começa a duvidar. Ela se pergunta o que mudou, por que você já não reage, por que está tão sereno. E o silêncio do seu controle se torna mais forte do que qualquer gesto desesperado, porque no fim, o desejo controlado é o que separa os meninos dos homens. Os meninos correm atrás do prazer imediato, os homens constroem o prazer duradouro que vem da paz interior. Então lembre-se, sentir é humano, reagir é escolha. Você pode querer, mas não precisa. Pode desejar, mas não deve se submeter. Porque o homem que domina o próprio desejo domina a realidade. E quando ele entende isso, o mundo inteiro, inclusive ela, começa a girar em torno da sua calma. O silêncio é a linguagem dos homens fortes. Ele comunica o que as palavras jamais conseguiriam. É no silêncio que o verdadeiro poder nasce, porque é nele que o homem se encontra. Enquanto o fraco tenta se explicar, o sábio observa. Enquanto o inseguro busca ser ouvido, o centrado permite que o silêncio fale por ele. E o curioso é que, quanto mais você se cala, mais o mundo começa a ouvir. O silêncio cria curiosidade, a ausência cria presença. E é exatamente isso que a maioria dos homens não entende. A necessidade de falar, justificar, insistir e estar sempre disponível é o que destrói o magnetismo masculino, porque a presença constante perde valor. O que é sempre visto deixa de ser notado. O que é sempre oferecido deixa de ser desejado. Mas o homem que sabe se retirar no momento certo transmite algo que poucos entendem: autocontrole. Ele não foge, ele apenas sabe o seu limite. Ele não ignora, apenas preserva sua energia. E essa atitude, por mais simples que pareça, transforma a percepção que o mundo tem dele, especialmente as mulheres. O silêncio é mais poderoso do que qualquer discurso, porque ele cria espaço. Espaço para o outro pensar, refletir, sentir falta. E quando você desaparece por um tempo, não é que o outro te esquece, é que ele finalmente tem tempo para perceber o que você representava. O homem estoico entende isso com clareza. Ele sabe que o silêncio é uma ferramenta, não uma punição. Ele não o usa para manipular, mas para se equilibrar. Porque o verdadeiro poder não está em fazer o outro sentir falta, e sim em se sentir completo mesmo na ausência. A ausência é um espelho. Ela mostra quem realmente importa. Se alguém se afasta e não sente sua falta, é porque nunca te valorizou. Mas, se o silêncio incomoda, é porque sua presença tinha peso. E é isso que diferencia o homem comum do homem estoico. O comum fala para ser notado. O estoico se cala para ser lembrado. O silêncio faz o tempo trabalhar a seu favor. Ele permite que o mistério cresça, que o respeito amadureça, que o interesse renasça. Porque o silêncio é a pausa entre uma versão sua que já morreu e uma nova que está nascendo. O homem que domina o silêncio não reage, ele observa. Não precisa correr atrás de respostas, porque confia que o tempo as trará. E é exatamente essa tranquilidade que confunde quem o observa. Ela começa a se perguntar: por que ele sumiu? Será que seguiu em frente? Será que me esqueceu? E de repente, a mente dela, que antes te ignorava, começa a se voltar para você.
Mas não por culpa, e sim por curiosidade. O homem silencioso se torna um mistério, e o mistério é a raiz da atração. O previsível cansa, o incerto fascina. Mas há uma diferença entre silêncio estratégico e orgulho tolo. O silêncio verdadeiro nasce da paz, não da vingança. Você não se cala para provar nada, mas para se proteger do ruído. O homem sábio entende que explicar demais é desperdício de energia. Que quem quer entender, entende o silêncio. Quem não quer, nem as palavras mais perfeitas convenceriam. Por isso, ele prefere a quietude à reação. E nesse espaço de calma, o respeito floresce, porque o mundo respeita quem não se apressa para responder. Quem confia tanto no próprio valor que não precisa de aplausos. O estoicismo chama isso de ataraxia, o estado de serenidade inabalável. O silêncio é o caminho para chegar lá. É quando você cala a voz externa e começa a ouvir a interna. É quando o barulho do orgulho dá lugar ao som da consciência. E é nesse ponto que o homem começa a entender o verdadeiro poder da ausência. Ele não precisa ser visto o tempo todo, porque sabe que sua presença é sentida mesmo quando não está. E essa é a marca dos homens que deixam legado. Sua ausência é mais forte do que a presença dos outros. Pense em quantas vezes você perdeu o controle tentando se explicar. Em quantas mensagens escreveu por impulso. Em quantas palavras disse apenas para aliviar a ansiedade. Agora imagine se tivesse ficado quieto. Quantas vezes o silêncio teria falado mais alto? O silêncio não te faz perder, ele te dá vantagem. Porque o silêncio é o território dos homens que confiam no próprio valor. E quando você aprende a confiar, não precisa mais falar. Você apenas vive e o mundo te ouve sem que precise dizer uma única palavra. O homem que domina o poder do silêncio e da ausência não joga, ele lidera, não implora, ele inspira. E essa é a diferença entre o que busca ser amado e o que já se ama. O primeiro grita para ser notado, o segundo cala e é impossível de ignorar. O desapego é o ponto mais alto do domínio emocional. É o momento em que o homem entende que nada que vem de fora pode definir o que ele é por dentro. E é nesse ponto que ele se torna verdadeiramente livre. Porque enquanto você precisa de algo para ser feliz, você é prisioneiro. Mas quando aprende a viver bem com o que tem, ou até com o que perdeu, você alcança a liberdade que poucos conhecem. O desapego não é indiferença, é maturidade, é saber apreciar sem possuir, é poder amar alguém profundamente, mas ainda assim estar em paz caso essa pessoa vá embora. O homem estoico entende que o amor não deve ser uma prisão, mas um reflexo do equilíbrio interno. Ele sabe que nada é eterno, que tudo o que começa também pode terminar e que tentar segurar o que precisa ir é lutar contra o fluxo da vida. Por isso, o estoico pratica o desapego todos os dias, não como uma defesa, mas como uma forma de respeito. Respeito por si mesmo e pela impermanência das coisas. Ele entende que tudo o que o universo tira é porque já cumpriu o propósito. E tudo o que permanece é porque ainda tem algo a ensinar. O desapego emocional é o que separa o homem maduro do homem carente. O carente vive tentando controlar tudo com medo de perder. Ele confunde presença com posse e amor com dependência. Já o homem desapegado sabe que o verdadeiro amor só pode existir onde há liberdade. Ele não busca dominar o outro, mas dominar a si mesmo. E quando ele faz isso, algo mágico acontece. O respeito nasce naturalmente, porque o respeito é a consequência do controle interno. E quem se domina se torna impossível de ser dominado. Mas o desapego exige coragem. Coragem para soltar o que machuca. Coragem para aceitar o silêncio. Coragem para seguir em frente mesmo quando o coração ainda sente. E essa é uma das lições mais duras da vida. Às vezes, amar é deixar ir. Não por falta de sentimento, mas por excesso de consciência.
Você percebe que insistir seria trair a si mesmo. E o homem que trai a própria paz em nome de alguém está perdido. Porque a paz é o que o torna forte. Sem ela, o amor vira dependência e a paixão vira desespero. O estoicismo ensina que o homem sábio não sofre pelo que perdeu, mas agradece por ter vivido. Ele não se lamenta pela ausência, mas aprende com ela. Cada perda é um professor disfarçado. Cada fim é um convite para recomeçar mais forte. E o homem que entende isso não carrega rancor, nem arrependimento. Carrega aprendizado. Ele olha para o passado com gratidão e para o futuro com serenidade. E esse equilíbrio o torna invencível. Porque quem não teme perder nada não pode ser controlado por ninguém. O desapego não é o fim do amor, é o início do amor verdadeiro. Porque quando você ama sem depender, o sentimento se torna puro. Você ama porque quer, não porque precisa. Você permanece porque escolhe, não porque teme a solidão. E esse tipo de energia é raro. As pessoas sentem quando o amor é livre e são naturalmente atraídas por ele. A mulher que antes te via como previsível começa a te olhar com admiração. Ela percebe que você é diferente, que está completo, que não precisa de nada para se sentir inteiro. E é justamente essa completude que a faz querer estar ao seu lado. Mas o desapego não se conquista da noite para o dia. É um treino diário, uma batalha interna entre o que você quer e o que sabe que precisa fazer. É a capacidade de escolher o que é certo em vez do que é confortável. De manter a dignidade mesmo quando o coração está ferido. De aceitar que o controle absoluto é uma ilusão. E quando você aceita isso, o medo desaparece. Porque o medo nasce do apego. Quem não se apega, não teme. Quem não teme, vive em paz. O homem desapegado é o homem que aprendeu a confiar no fluxo da vida. Ele entende que o que é dele não precisa ser forçado, e o que se foi nunca foi realmente seu. Ele não guarda rancor, não cria expectativa, não se desespera. Ele apenas vive. E essa leveza é o que o torna tão poderoso, porque o desapego não tira o sentimento, tira o peso. E quando o peso se vai, o amor volta a ser liberdade. E nada é mais atraente do que um homem livre, calmo e inteiro. Um homem que aprendeu a amar sem se perder. O verdadeiro poder não é segurar, é deixar ir. E quando você consegue soltar sem raiva, o universo entende que você está pronto para receber algo maior. O desapego é o sinal da evolução. E o homem que aprende essa lição nunca mais corre atrás. Ele caminha e o mundo o acompanha. O homem que redireciona sua energia do desejo para o crescimento se torna imparável. Porque o foco é o que define o destino. Tudo o que você alimenta, cresce. E tudo o que você ignora, morre. O problema é que a maioria dos homens desperdiça energia perseguindo o que não pode controlar. Eles se consomem tentando entender o comportamento de uma mulher, tentando prever sentimentos, tentando recuperar algo que o tempo já levou. Mas o homem sábio entende. O verdadeiro poder está em construir, não em correr atrás. E quando ele muda o foco, o mundo muda com ele. O foco no crescimento é a transformação da carência em direção. Enquanto o homem comum se lamenta pelo que perdeu, o homem estoico trabalha pelo que está construindo. Ele entende que cada minuto gasto em desespero é um minuto roubado da evolução. E nada é mais atraente do que um homem em crescimento, porque o progresso tem uma energia própria. As pessoas sentem quando você está em movimento, quando tem propósito, quando está comprometido com algo maior. Você se torna um ímã natural. A mulher que antes te ignorava começa a te observar, porque ela percebe a mudança, o brilho no olhar, a postura diferente, a calma de quem sabe para onde está indo. O homem que cresce não precisa provar nada. Ele é o próprio argumento. Enquanto os outros falam, ele age. Enquanto os outros pedem atenção, ele a atrai pelo simples fato de estar evoluindo.
E esse é o segredo. O crescimento muda a vibração. A energia de quem está subindo é completamente diferente da energia de quem está parado. E o mundo responde a isso. O sucesso, o respeito e até o amor se alinham naturalmente com quem está em movimento. O universo favorece o homem que tem direção. Mas crescer exige foco. E foco exige sacrifício. Você vai precisar deixar de lado distrações, prazeres imediatos e até pessoas que não caminham na mesma frequência. O crescimento é solitário porque poucos têm coragem de se comprometer com ele. Mas essa solidão é o preço da grandeza. Enquanto os outros buscam conforto, o homem disciplinado busca propósito. Ele entende que cada treino, cada leitura, cada noite de esforço silencioso é um passo em direção ao respeito próprio. E o respeito próprio é o terreno onde o poder floresce. O estoicismo ensina que o verdadeiro progresso começa dentro. Antes de conquistar o mundo, conquiste a si mesmo. Antes de exigir reconhecimento, reconheça o seu valor. E antes de buscar amor, busque propósito. Porque o homem com propósito não se perde em emoções passageiras. Ele pode amar, mas o amor não o desvia. Pode se decepcionar, mas a dor não o paralisa. Tudo o que acontece, ele usa como combustível. Cada rejeição o torna mais disciplinado, cada queda o torna mais resiliente. Ele transforma o sofrimento em sabedoria e a ausência em foco. O homem sem propósito é como um barco sem leme. Qualquer onda o derruba. Mas o homem com direção atravessa qualquer tempestade. Ele não se desespera quando algo dá errado, porque sabe que o caminho é longo. Ele entende que a dor de hoje é o preço da força de amanhã. E é essa mentalidade que o separa da maioria. O mundo respeita quem persiste. E o respeito é a base da atração. Você não precisa ser o mais bonito, o mais rico ou o mais carismático. Precisa ser constante. O homem constante inspira confiança. E a confiança é o tipo de poder que ninguém pode tirar. Quando você foca no crescimento, o jogo muda completamente. A mulher deixa de ser o centro da sua vida e passa a ser parte do caminho. Você para de agir por carência e começa a agir por propósito. E o propósito é magnético. Porque ele mostra que você não está mais preso ao resultado, mas comprometido com a jornada. E tudo o que é verdadeiro nasce dessa energia, inclusive o amor. Quando você cresce, você se torna escasso, e tudo o que é escasso é desejado. O mundo inteiro sente quando um homem começa a se construir em silêncio, e quem antes te ignorava, agora quer entender o que mudou. O foco no crescimento é a ponte entre o homem fraco e o homem admirado. O primeiro busca atenção, o segundo atrai respeito. O primeiro se consome em emoções, o segundo se alimenta de propósito. E é o propósito que molda a presença. Porque o homem com propósito não busca, ele inspira. E quando ele entende isso, nada mais o desvia do caminho. Porque o homem que está crescendo não precisa correr atrás de nada. Tudo o que é dele vem naturalmente ao seu encontro. Existe um momento inevitável. O instante em que o silêncio que ela ignorava começa a incomodar. A ausência que parecia desinteresse começa a fazer falta. E o homem que antes ela via como previsível se torna um mistério. É nesse momento que o jogo muda. Não porque você fez algo, mas porque você finalmente parou de fazer. Quando você se retira, a energia muda. E o ser humano é naturalmente atraído pelo que muda. Ela começa a sentir a diferença, e essa diferença a faz pensar em você de novo. No início, ela acredita que você vai voltar. Ela se acostumou a ter o controle, a saber que bastava um gesto, uma mensagem, e você estaria disponível. Mas o tempo passa e o esperado não acontece. Você não aparece, não insiste, não reage, e isso confunde.
porque a mente feminina reconhece quando algo mudou de verdade. Ela começa a perceber que perdeu o poder que tinha sobre você, e é nesse instante que o respeito começa a nascer. Porque respeito é exatamente isso, perceber que o outro tem limite. A ausência cria um espelho. Ela começa a olhar para dentro e se questionar: por que ele não fala mais comigo? Será que seguiu em frente? Será que me esqueceu? Essas perguntas começam a ocupar o espaço que antes era preenchido pelas suas mensagens. E esse é o poder do silêncio. Ele cria espaço. O homem estoico entende que o tempo é um aliado. Ele não apressa o processo, não tenta forçar retorno, não joga. Ele apenas vive e o próprio tempo se encarrega de reposicionar as peças. O curioso é que quando você está realmente em paz, o mundo sente. O seu olhar muda, a sua postura muda, a sua energia muda. Você não está tentando provar nada, e é justamente isso que prova tudo. Ela sente a diferença entre o homem que finge desapego e o homem que realmente se reencontrou. O primeiro se cala, esperando reação. O segundo se cala porque não precisa mais dela. E é esse segundo tipo que a intriga, porque ele não está agindo. Ele simplesmente se tornou algo novo. A ausência é uma prova de força. Poucos homens conseguem desaparecer sem ressentimento. A maioria tenta se afastar para gerar culpa, esperando que ela sinta falta. Mas o homem estoico se afasta para preservar a paz. Ele entende que não está fugindo, está se priorizando. E quando o foco muda de ser lembrado para se reconstruir, o universo responde, porque a ausência que vem da cura é diferente da ausência que vem da dor. Uma atrai, a outra repele. A primeira transmite paz, a segunda transmite rancor. E a paz é sempre mais poderosa. Com o tempo, ela começa a sentir falta, mas não da sua presença física. Ela sente falta da sua energia, da sua firmeza, da tranquilidade que você transmitia. Porque o caos se acostuma com o equilíbrio, e quando o equilíbrio se retira, o vazio aparece. Você se tornou um referencial, mesmo que ela não perceba. E esse é o maior poder de um homem. Ser lembrado não pelas palavras que disse, mas pela calma que deixou. A ausência é o verdadeiro teste da conexão, porque o que é superficial morre no silêncio, mas o que é real resiste a ele. E se algo volta depois da ausência, é porque tinha valor. O homem que entende isso para de correr atrás. Ele confia no fluxo. Se for para ser, será. E se não for, ele continua crescendo, porque o foco não é mais o retorno, é a evolução. Ele entende que a ausência não é castigo, é purificação. É o intervalo entre a versão antiga dele e a nova que está nascendo. Mas a grande virada acontece quando ela sente sua ausência e percebe que perdeu algo que não se compra: paz. Você se tornou o homem que ela não consegue mais encontrar em outro, porque o mundo está cheio de homens disponíveis, mas vazio de homens que se respeitam. E o respeito é o que ela mais sente falta, mesmo que não diga. Ela começa a lembrar de detalhes que antes ignorava. A forma como você falava, a calma do seu olhar, o jeito como lidava com as coisas, e essa lembrança começa a criar saudade. Não de você como pessoa, mas da energia que você transmitia. E energia é algo que não se finge. O homem que entende o poder da ausência nunca mais age com desespero, porque ele sabe que a ausência certa vale mais do que 1000 presenças erradas. Ele entende que a distância não destrói o que é verdadeiro, apenas revela o que é frágil. E se algo se desfaz no silêncio, é porque nunca foi sólido. Por isso, ele não tenta reconstruir o que o tempo já mostrou que devia acabar. Ele apenas segue, mais leve, mais maduro e mais forte. E é exatamente quando ele para de procurar que o mundo inteiro começa a procurá-lo, inclusive ela. Quando ela volta, o verdadeiro teste começa, porque o retorno dela não é um prêmio, é uma prova. O universo quer saber se você realmente mudou
ou se apenas fingiu estar em paz. A maioria dos homens falha nesse momento. Eles esperam tanto pelo retorno que, quando acontece, perdem o controle. Respondem rápido demais, cedem fácil demais, se entregam sem pensar. E o ciclo se repete. O que antes era conquista vira dependência e o que parecia superação se transforma em recaída. Por isso, o estoico não comemora o retorno, ele o observa. O ego adora a sensação de vitória. Quando ela volta, ele sussurra: viu? Ela percebeu o seu valor. Mas o sábio sabe que essa voz é traiçoeira. O ego não busca equilíbrio, busca validação. Ele quer provar que estava certo, quer saborear o retorno como vingança. E é aí que o homem perde o poder que levou tanto tempo para construir. Porque quem age para provar algo ainda é escravo do passado. E o homem livre não precisa provar, ele apenas é. Por isso, quando ela volta, o estoico não reage com euforia nem com frieza. Ele reage com calma. Ele escuta mais do que fala, observa mais do que responde, sente mais do que demonstra. Porque o verdadeiro controle está na serenidade. O teste do retorno não é sobre ela, é sobre você. É sobre descobrir se você realmente se curou. Se você ainda precisa da aprovação dela para se sentir bem, é sinal de que o processo não terminou. Mas se o coração permanece calmo, se o olhar é tranquilo, se o silêncio continua leve, então você venceu. Porque o verdadeiro desapego é estar diante do que um dia te feriu e não sentir mais necessidade de reagir. É poder estar frente a frente com o passado e perceber que ele não tem mais poder sobre você. Esse é o nível mais alto de domínio emocional. O homem que controla o ego domina o jogo, porque o ego é o inimigo interno disfarçado de força. Ele quer te convencer de que reagir é vencer, quando na verdade é cair na mesma armadilha. O ego quer aplausos, quer ser notado, quer ser lembrado. Mas o homem estoico busca silêncio, quer paz, quer presença. E essa diferença é o que o torna raro. Quando ela volta e você não muda sua energia, você prova que é estável. E estabilidade é o que mais atrai e intimida ao mesmo tempo. Ela percebe que não está diante do mesmo homem, que agora você é inabalável. E o respeito surge novamente, não porque você exigiu, mas porque ela sentiu. Controlar o ego é uma arte. É resistir à vontade de responder, de se exibir, de provar que venceu. É escolher o silêncio quando a provocação chega. É manter o olhar firme quando ela testa sua calma. O homem que faz isso se torna imprevisível. E tudo o que é imprevisível é interessante. Você não precisa ser rude nem distante, basta ser equilibrado. Não precisa mostrar desinteresse, basta mostrar que seu interesse principal agora é você. Essa energia é irresistível, porque é real. E o real não precisa de esforço. O ego quer velocidade, o sábio prefere ritmo. Enquanto o ego busca resultado, o sábio busca coerência. Por isso, o homem que domina o ego não se perde no retorno. Ele observa o que o tempo fez. Ele nota se ela mudou, se o comportamento é diferente, se a intenção é sincera. Ele não se entrega ao primeiro gesto, porque entende que a pressa é a inimiga da sabedoria. Ele permite que o tempo revele o que as palavras escondem. E essa paciência é o sinal de maturidade que separa o homem emocional do homem estoico. Mas o maior desafio do retorno não é lidar com ela, é lidar consigo mesmo, porque o ego vai tentar te empurrar de volta para o velho padrão. Vai querer reviver o passado, vai pedir validação, vai exigir prova. E é aí que você deve respirar fundo e lembrar quem você se tornou. O homem novo não reage, não precisa vencer debates, não busca revanche. Ele apenas permanece calmo, porque já entendeu que a paz vale mais do que qualquer vitória momentânea.
Quando ela volta e você não muda, é aí que ela te enxerga de verdade. Porque agora ela vê o homem que sempre quis, mas que nunca existiu enquanto você buscava agradar. Ela sente a firmeza, o limite, o autocontrole e o respeito que antes se perdeu começa a retornar. Não porque você insistiu, mas porque finalmente se tornou o tipo de homem que ela não consegue esquecer. O tipo de homem que não reage, apenas observa, aprende e segue. E quando o mundo percebe que você não precisa mais provar nada, é exatamente aí que ele começa a te provar tudo. Chega um momento em que você não precisa mais provar nada, nem para ela, nem para o mundo, nem para si mesmo. É o momento em que o silêncio deixa de ser defesa e se torna domínio. O homem que chega a esse ponto entende o que é o verdadeiro poder. O poder silencioso. Não é o poder que impõe, é o poder que atrai. Não é o poder que grita, é o poder que é sentido. O poder silencioso é o estado de quem domina o próprio mundo interior. E quem domina dentro, comanda fora. O homem comum busca atenção. Ele fala alto, exibe conquistas, tenta ser notado. Mas o homem poderoso vive em paz com o anonimato. Ele sabe que a força dele não depende de aplausos. O respeito que carrega não vem da exibição, vem da presença. É o tipo de presença que transforma o ambiente sem precisar dizer uma palavra. As pessoas percebem quando estão diante de alguém que se domina. Elas não sabem explicar, mas sentem. Porque o poder silencioso é uma energia que não se impõe, ela se manifesta. O poder silencioso nasce da estabilidade. É o equilíbrio entre emoção e razão, entre impulso e paciência. O homem que o carrega não reage, ele responde. Não se apressa, ele observa, não compete, ele constrói. E é exatamente isso que o torna magnético. Porque o mundo é barulhento, e em meio ao barulho, o silêncio se destaca. O silêncio é o novo luxo, a calma é o novo status, o controle é a nova força. E o homem que entende isso não precisa mais correr atrás de nada. Ele apenas permanece firme e o que é dele o encontra. Mas chegar a esse estado exige autoconhecimento. Você precisa se livrar da necessidade de aprovação, do medo de ser esquecido, da pressa de ser reconhecido. O poder silencioso é conquistado quando você percebe que nada externo pode te dar o que você já construiu por dentro. Ele não é uma máscara, é um reflexo. É o resultado de dias de disciplina, de noites em silêncio, de batalhas internas que ninguém viu. É o prêmio de quem aprendeu a se conter quando o mundo o provocava. É o troféu de quem aprendeu a esperar quando todos se apressavam. O homem que vive nesse estado não reage à rejeição, não se altera com o elogio, não se ofende com a dúvida. Ele aprendeu que as opiniões mudam, mas a essência permanece. Ele já não precisa convencer ninguém de quem é, porque sua presença já faz isso por ele. E é esse tipo de poder que atrai tudo o que realmente importa: respeito, paz e amor verdadeiro. Porque o poder silencioso não precisa dominar ninguém. Ele apenas existe e tudo ao redor se ajusta a ele. O estoicismo ensina que o controle de si é a mais alta forma de força. E o homem que domina a si mesmo não precisa controlar mais nada. Ele entende que o mundo exterior é apenas reflexo do seu mundo interno. Se há caos dentro, haverá caos fora. Mas se há calma dentro, tudo ao redor se alinha. É por isso que o homem calmo é tão respeitado. Ele é como uma rocha no meio da tempestade. Nada o move, nada o assusta, nada o desequilibra. E essa estabilidade é o que faz as pessoas se sentirem seguras perto dele, inclusive as mulheres. A mulher sente quando está diante desse tipo de homem. Ela sente que não pode manipulá-lo, que não pode testar seus limites, que não pode abalar sua paz. E é exatamente isso que a atrai. Não é o jogo, não é a indiferença, é a força de quem não precisa provar que tem valor.
O poder silencioso é irresistível porque é autêntico, não é ensaiado, é natural. E a naturalidade é o que o torna raro. Quando o homem entende isso, ele para de lutar por atenção e começa a construir presença. Ele se torna o tipo de homem que não precisa de palco, porque o palco surge onde ele pisa. A voz dele é calma, o olhar é firme, os gestos são precisos. Ele fala pouco, mas o que diz tem peso. Ele chega em um ambiente e as pessoas se endireitam sem saber o porquê. Esse é o poder silencioso. Não se impõe, se manifesta, não se exibe, se sente. E quando você o alcança, o mundo inteiro muda a forma como reage a você. O homem que vive nesse estado não é frio, é consciente. Não é distante, é seletivo. Ele sabe quando falar e, principalmente, quando o silêncio diz mais. E é por isso que o respeito o segue. O tempo o favorece e as oportunidades o encontram. Porque o poder silencioso não é o fim da jornada. É o início da verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem você é, sem precisar provar nada para ninguém. O homem que alcança a mente fria e o coração firme descobre a verdadeira força. Porque o mundo moderno tenta te empurrar o tempo todo para o extremo. Ou você se torna emocional demais ou frio demais. Mas o equilíbrio está no meio, entre sentir e dominar, entre reagir e observar. A mente fria não é insensível, é lúcida. Ela enxerga o que realmente importa e ignora o que não merece energia. E o coração firme não é duro, é estável. Ele sente, mas não desmorona. Ama, mas não se perde. E esse equilíbrio é o que torna o homem imbatível. Quando você treina sua mente para permanecer calma, descobre que não precisa mais correr atrás de respostas. Você entende que tudo o que está acontecendo é exatamente o que deveria acontecer. A mente fria não tenta controlar o tempo, o comportamento dos outros ou os resultados. Ela se concentra no que pode controlar, a própria reação. E quando você domina a sua reação, você domina a sua vida. Porque ninguém pode te desestabilizar sem o seu consentimento. E o homem que entende isso não é mais refém de nada nem de ninguém. A mente fria é como um escudo invisível. Ela te protege da manipulação, da pressa e da emoção alheia. Quando todos gritam, você observa. Quando todos correm, você caminha. Quando todos perdem o controle, você permanece centrado. E é esse contraste que te destaca. Enquanto os outros se desgastam em discussões, em brigas e jogos, você mantém a serenidade. E a serenidade é o que mais intimida. Porque o homem calmo não é neutro, ele é poderoso. A mente fria é o que transforma o impulso em estratégia e a estratégia em vitória silenciosa. Mas a mente fria sozinha não basta. Ela precisa de um coração firme para mantê-la humana. Porque o homem que apenas pensa se torna pedra. O homem que apenas sente se torna refém. Mas o homem que equilibra mente e coração se torna sábio. O coração firme te dá propósito. Ele te lembra do porquê você está lutando, te conecta ao que é verdadeiro, te dá compaixão sem fraqueza. Ele te permite sentir sem ser dominado pelo sentimento. O coração firme é o ponto de equilíbrio entre força e empatia. E é isso que faz um homem ser completo. O estoicismo ensina que não devemos fugir da dor, mas compreendê-la. A dor existe para moldar. A mente fria analisa a dor, o coração firme a transforma. E juntos, eles criam um homem que não foge dos problemas, mas os encara com dignidade. Você não precisa ser imune à dor, precisa ser imune ao desespero. A diferença é enorme. O desespero é o colapso de quem não confia. Mas o homem que confia no processo sabe que toda ferida carrega sabedoria. Ele suporta, aprende e segue, sem se vitimizar, sem se endurecer, apenas evoluindo em silêncio. A mente fria e o coração firme formam o que os antigos chamavam de virtude.
Virtude é a força de permanecer justo, mesmo quando o mundo é injusto. É a calma diante da provocação. É o controle diante da tentação. É o foco diante da distração. O homem virtuoso não é movido por raiva nem por vaidade. Ele age porque é o certo e não porque quer provar algo. E essa consistência é o que o torna raro. Porque em um mundo que vive de impulsos, quem domina o próprio ritmo é rei. Quando o homem atinge esse estado, tudo ao redor muda. Ele não precisa mais de promessas, garantias ou explicações. Ele confia no tempo e se basta na própria presença. A mente fria o protege, o coração firme o guia. E juntos, eles o tornam inabalável. As palavras já não o ferem, a rejeição já não o derruba, o silêncio já não o perturba. Porque o que está calmo por dentro não se abala por nada de fora. E é exatamente nesse ponto que o homem se torna verdadeiramente atraente, quando a paz se torna o seu estado natural. Você se torna o tipo de homem que não precisa gritar para ser ouvido, nem provar para ser respeitado. As pessoas te observam e sentem algo diferente, uma energia sólida, estável, madura. A mulher sente segurança, os homens sentem confiança e o mundo sente equilíbrio. Porque um homem com mente fria e coração firme é como uma fortaleza silenciosa. Ninguém a derruba, mas todos se sentem protegidos perto dela. Esse é o ponto máximo da transformação masculina. O ponto em que o controle deixa de ser esforço e se torna natureza. O ponto em que você para de correr atrás da vida e a vida começa a correr até você. Chega um ponto em que você entende tudo. Percebe que nunca foi sobre ela, nem sobre amor, nem sobre conquista. Foi sobre você, sobre se reencontrar, se reconstruir e se tornar o homem que deveria ter sido desde o início. Quando você entende isso, o jogo acaba, porque o poder muda de lugar. Você deixa de correr atrás e passa a caminhar no próprio ritmo. Deixa de implorar atenção e passa a atrair respeito. Deixa de buscar amor e passa a gerar presença. E essa presença é o que faz tudo e todos começarem a te procurar novamente. O homem que domina a si mesmo não precisa de nada externo para se sentir vivo. Ele é guiado por propósito, não por aprovação. Ele entende que a vida não recompensa quem implora, mas quem permanece. E é isso que o estoicismo sempre ensinou, que o controle verdadeiro é interno e o mundo é apenas reflexo disso. Você não precisa forçar nada, porque tudo o que é seu já está a caminho. O homem que sabe esperar não perde, amadurece. E quando ele amadurece, o universo se curva diante da sua calma. Quando você para de agir por medo, a vida te recompensa com liberdade. Quando você para de buscar, o amor aparece. Quando você solta, o respeito vem, porque o mundo responde à sua energia. E a energia do homem em paz é magnética. Ela atrai, inspira e transforma. O homem calmo é o homem que mais conquista, porque ele não tenta. Ele apenas é. Ele não fala do próprio valor, ele o demonstra. Não pede para ser amado, ele se torna impossível de ignorar. E quando você chega nesse ponto, percebe que tudo o que antes te atormentava não passava de ruído. O silêncio agora é o seu maior aliado. Você vai perceber que ela volta, mas dessa vez não importa. Porque você não precisa mais disso. O respeito que você buscava dela agora vem de você. E o amor que você achava que só existia em outro corpo, agora vive dentro do seu. É assim que o homem se torna inteiro. E o homem inteiro não persegue, apenas vive. E tudo o que é verdadeiro, amor, respeito, admiração, sempre encontra o caminho de volta até ele. A vida vai continuar te testando. Vai colocar pessoas para te provocar, situações para te tirar do eixo e silêncios para testar sua paciência. Mas agora você está preparado. Você não reage, observa, não implora, compreende, não foge, permanece. Porque o homem que entendeu o valor da calma não teme mais o caos.
Ele o atravessa com dignidade, sabendo que o que é dele virá sem esforço, no tempo certo, no ritmo certo. Esse é o poder de quem se domina. Comente a palavra poder. Se você entendeu que o verdadeiro domínio não está em conquistar o mundo, mas em conquistar a si mesmo. E se esse vídeo falou com você, inscreva-se no canal. Compartilhe com outros homens que precisam despertar. E lembre-se, você não precisa correr atrás de nada. Basta se tornar o tipo de homem que tudo o que é bom corre atrás.